Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre fungos e micologia. Essa é a nossa última aula que nós estaremos tratando aqui na seção de microbiologia relacionada à microbiologia médica, certo? Aqui são os tópicos que a gente vai tratar durante essa sequência de aulas, né? O primeiro tópico serão generalidades sobre esses fungos. Depois a gente vai para as micoses propriamente dita, que são micoses cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. E dentro de cada uma, né, desses tipos de micose, a gente tem vários fungos, várias doenças, com manifestações clínicas totalmente diferentes, certo? Vamos lá. Vamos iniciar com as generalidades, para a gente entender o que são fungos e por que eles são dessa forma. Então, a gente vai falar, para vocês entenderem melhor, né? Brevemente sobre a morfologia dos fungos, mecanismos de reprodução também, brevemente, eu não vou entrar nesse detalhe. Classificação e importância médica. Tudo isso vai ser muito breve, não quero adentrar muito, porque eu quero mesmo explorar a parte de tipos de micoses, né? Vamos lá. Como vocês devem saber, os fungos, eles são micro-organismos, mas também são macro-organismos. O grupo dos fungos, eles podem ser vistos tanto a olho nu, nos cogumelos, que são os fungos carnosos, como podem ser microscópicos e a gente não consegue ver. Esses micro-organismos, pessoal, diferente das bactérias, são eucarióticos. Eles não são procarióticos, então eles têm uma célula bastante organizada, como essa célula que vocês estão vendo aqui, com todas aquelas organelas, né? E diferentemente do crescimento da bactéria, quando a gente cresce os fungos em laboratório, a gente consegue esses dois tipos de crescimento aqui. Esse aqui é o fungo filamentoso, que conseguiu crescer como se fosse um tapete na placa de Petri, que é bem diferente daquilo que a gente viu em aula, lembra? Então, esses são fungos filamentosos, que são os bolores, os mofos. Aqui nós temos um exemplo de fungo leveduriforme. Esse fungo, se você semear, que nem a gente fez em sala, ele consegue crescer muito próximo ao que nós vimos no resultado da prática, né, em colônias. Aqui, ele pegou um pedacinho, né, da colônia anterior e colocou no meio. Então, esse fungo foi crescendo ao redor desse pedacinho. O que é importante saber é que existem esses dois grupos principais, né, fora os fungos carnosos, que são os cogumelos. E isso vai fazer com que mude a forma como a gente entenda esses fungos, como a gente veja as patologias e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter 3 grandes grupos. Aqui só para a gente diferenciar os fungos das bactérias em termos de célula, né? Geralmente as bactérias, elas são um pouco menores, né, do que os fungos. Aqui a gente tem organismos eucarióticos e não procarióticos. Aqui a gente tem organelas importantes, como mitocôndrias e retículo endoplasmático, que as bactérias já não têm. A membrana, a gente tem alguns lipídios importantes, que nas bactérias a gente não apresenta, a não ser o micoplasma, né?
A parede celular dos fungos, isso é muito importante, é formada de quitina, isso é muito característico dos fungos, já nas bactérias de peptidoglicano. Outra coisa muito importante é que os esporos fúngicos, eles não estão relacionados a estruturas de resistência e de sobrevivência, eles estão relacionados à reprodução. Isso é bem importante saber, tá? Aqui nas bactérias, vocês viram que os esporos, eles são utilizados quando há, né, não há condições interessantes para o micro-organismo crescer, condições inóspitas, né? Então, o micro-organismo ele esporula quando ele tem a capacidade de esporular. Já os fungos não, eles utilizam esses esporos para se reproduzir, de forma sexuada ou assexuada, depende. Os fungos apresentam dimorfismo térmico. O que isso quer dizer? O fungo geralmente está na forma de levedura, mas dependendo da forma como o ambiente está em termos de temperatura, ele pode modificar a sua morfologia de leveduriforme para filamentoso. Isso é um mecanismo que auxilia a ele a crescer em alguns tecidos, certo? Porque quando ele está na forma de levedura, é importante essa forma de levedura para os fungos dimórficos, para que eles consigam se dispersar, e quando eles estão na forma filamentosa, para que eles consigam penetrar tecidos. E isso é importante em termos de microbiologia médica. Já as bactérias não possuem essa capacidade. Nem todos os fungos são dimórficos, tá, pessoal? Mas alguns fungos de importância médica são dimórficos. Sobre o metabolismo, os fungos requerem carbono, né? E não existem fungos anaeróbicos obrigatórios. E as bactérias, aí isso vai modificar, né? Dependendo do ambiente em que eles estão, eles vão se adaptando, e uns são anaeróbios, outros não são, e assim sucessivamente, certo? Vamos passar. Os fungos, pessoal, eles são ubíquos. Já usei essa palavra várias vezes aqui. O que isso quer dizer? Eles estão presentes em praticamente todos os lugares. Então, você está sentadinho na sua cadeira agora assistindo essa aula, ou deitado na sua cama, tem fungos ao redor de você, tem fungos dentro de você, tem fungos fora de você, né? Então, eles estão em todos os lugares. Geralmente, esses fungos, eles são saprófitas. E o que isso quer dizer? Eles decompõem matéria orgânica. Então, a matéria orgânica que não está mais viva, um tecido não vivo, esses fungos eles vão ajudar na decomposição disso. Então, é como se eles fossem vamos dizer assim, os operários do planeta Terra que ajudam a decompor aquela matéria orgânica que não está decomposta. Tudo aquilo que a gente não quer, né? Os restos de alimento, os, as, os cadáveres, enfim, toda a matéria orgânica que já não está mais propriamente dita viva e funcional. São, portanto, considerados os decompositores naturais e os abutres do mundo microbiano, né? E essa analogia é bem, vamos dizer, bem interessante, porque é como se fossem os urubus do mundo microbiano, né? Porém, eles não vivem apenas em matéria morta. Alguns micro-organismos fúngicos, eles são parasitas tanto de animais quanto de vegetais, certo? Eles conseguem viver dentro dessa matéria viva, que são alguns animais vegetais. Os que habitam vegetais são os fitopatógenos e os animais são os fungos patogênicos. Esses fungos patogênicos podem habitar não somente animais domésticos e animais silvestres,
como também seres humanos. E como eu falei, a parede celular desses fungos constitui-se de quitina, e isso é muito característico dos fungos. Aqui temos os dois grupos que eu falei para vocês. Eles podem se dar de forma unicelular, na forma de levedura, então a gente tem fungos leveduriformes, e a gente tem fungos que são pluricelulares, que são os bolores e os cogumelos. Os bolores são aqueles fungos que vocês com certeza já viram crescendo no pão, onde forma é a cara do fungo, né? Tem que olhar direitinho antes de comprar. Fica nas paredes, no forro, quando está nessa época de umidade. E os cogumelos, vocês com certeza já viram e inclusive já comeram, porque existem cogumelos comestíveis. Tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de leveduras. As leveduras, pessoal, elas são unicelulares, como eu falei para vocês, e elas são observadas somente com auxílio do microscópio, tá certo? A gente não consegue ver uma levedura a olho nu como a gente consegue ver um fungo filamentoso ou um cogumelo, a não ser que a gente inocule na placa e ela cresça em colônia, mas aí é diferente, né? Aqui, ó, é uma levedura inoculada. Tá vendo como é muito parecido com aquele experimento que a gente fez no laboratório, onde a gente consegue fazer o estriamento e a formação de colônias? E essas leveduras, elas se reproduzem por brotamento. Isso aqui são os brotos, ó. Esses pedacinhos aqui que saem dela, tá? Então, dessa célula, origina-se um broto e origina-se uma nova célula. É diferente da fissão binária que vocês estudaram lá em bactérias. Essas leveduras, pessoal, elas tanto podem causar benefício quanto malefício a nós humanos. Lembrando que dos micro-organismos existentes na Terra, como eu já falei para vocês, a grande maioria não causam problemas para nós. Uma minoria causa, né? Então, muitas leveduras são utilizadas para fins comerciais, como na fermentação de bebidas alcoólicas e pães, como vinho, cerveja, e para a fermentação de pães, no fermento biológico, né? Quem está fazendo pão aí na quarentena para desestressar, para comer, está utilizando leveduras nas suas comidas. Então, Saccharomyces cerevisiae é a levedura dos pães, a levedura da cerveja, do vinho. Então, vocês que gostam de tomar aquele vinho ou aquela cerveja assistindo as lives, sintam-se contemplados pelos fungos benéficos. Mas também existem leveduras que não são tão boas assim, como Candida albicans. É uma levedura que causa malefícios, né? Causa tanto micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. Então, é uma levedura oportunista que a gente vai ver e que pode causar sérios problemas na nossa saúde, tá certo? Vamos falar um pouquinho de bolores agora, já que a gente entendeu basicamente como são esses fungos leveduriformes. Os bolores, diferentemente das leveduras, crescem na forma de filamentos citoplasmáticos. O que quer dizer isso? Ao invés de eles crescerem em células únicas, eles crescem na forma de filamentos, que são chamadas as hifas. Olha só, isso aqui é uma hifa. Então, ao invés de ter células únicas, para cada núcleozinho desse, ele tem um filamento, e esse filamento pode ou não apresentar septos, que separam aí um ou mais núcleos, né? Então, existem as hifas septadas e as hifas não septadas ou hifas cenocíticas, tá bom, pessoal? Como eu estava falando, essas hifas septadas, elas são separadinhas, então, só para vocês fixarem melhor. Tudo isso aqui dentro, pessoal, ó, que eu estou seguindo no pointer, é o citoplasma. Porque é como se fosse uma grande célula filamentosa
cheia de núcleos. Quando ela é septada, a gente tem as paredes separando, né? Paredes transversais, e dentro desse espaço pode ter um ou mais núcleos. E quando não é septada, não tem nada, né? O conjunto dessas hifas, pessoal, forma o micélio. Geralmente, fungos leveduriformes que não são dimorfos, eles não têm micélio, eles não têm aquele tapete, eles não têm aquela conformação macroscópica que a gente consegue ver, tá certo? Então, aqui só voltando para vocês verem alguns conceitos. Aqui tem uma hifa septada e uma hifa cenocítica. Tá vendo como aqui dentro de um septo pode ter um ou mais núcleos? Essas hifas, elas se originam dos esporos. Lembra que eu falei que os esporos fúngicos, eles são diferentes, eles são importantes para a reprodução? Pronto. Então, essas hifas, elas conseguem se diferenciando e formar esporos. E esses esporos são dispersos na natureza. É uma forma de dispersão, né? E, assexuadamente, a partir desse esporo, pode surgir uma hifa e aquele fungo começar a colonizar outros ambientes. Então, vamos dizer que você acabou de comprar uma geladeira na sua casa. Toda empacotadinha, toda maravilhosa. Só que, ao longo do uso dessa geladeira, se ela já ficar velhinha, vocês vão ver que tem lugares específicos nessa geladeira, já que é um ambiente que sempre tem um lugarzinho de umidade, que vão começar a aparecer fungos, né? Principalmente na porta, ali perto da borracha. Isso é muito comum. O que é que acontece? Aquilo ali provavelmente não veio de fábrica, né? Provavelmente um esporo fúngico entrou em contato com aquela geladeira e começou a crescer lá, na forma de filamentos, que são as hifas, formando um micélio visível, né? Existem, pessoal, as hifas vegetativas e as hifas aéreas. As hifas vegetativas, geralmente, elas são mais interiorizadas nos tecidos ou nas superfícies. E as hifas aéreas são geralmente aquelas que a gente consegue ver, certo? Então, se você pegar um mamão é muito perecível. O mamão, ele rapidinho você já consegue ver o bolor, assim como o morango. Então, quando você pega um morango que você compra, no outro dia tá lá cheio de fungo. Aquelas hifas que você consegue ver, aquele tapetinho em cima do morango, são as hifas aéreas. O fungo que está penetrado por dentro do morango são as hifas vegetativas. Por isso que não adianta muitas vezes a gente tirar só a superfície, né, do morango ou do mamão. Isso é muito comum. O povo diz, vou perder esse mamão todo, não. Vou cortar só esse pedaço aqui que está com fungo e vou comer esse mamão. Mas as hifas, elas penetram por todo o tecido. Então, para se formar uma hifa aérea que você consiga ver, hifas vegetativas já estão penetradas pelo tecido. Então, se for um fungo que produz toxinas que podem levar à morte, você está bem lascado, né? Aqui, ó, as hifas aéreas e hifas vegetativas. Geralmente, essas hifas aéreas são acompanhadas de esporos visíveis e as hifas vegetativas menos, né? Essas hifas aéreas estão bem relacionadas com a dispersão desses esporos. Aqui a gente consegue ver porque estamos onde? No meio de cultura, tá bom? Em detalhe, a gente tem agora as leveduras. Então, a levedura, como eu falei para você, ela pode ser dimórfica, no sentido de aqui a gente tem a forma leveduriforme e aqui a gente tem a forma filamentosa, tá vendo? Então, algumas leveduras têm essa capacidade. E aqui essa imagem está mostrando isso. E, em detalhes, só a forma leveduriforme com a célula, que vai dar origem a outra célula, que se chama célula parental, que faz o broto, né?
se reproduz por brotamento. E quando essa célula ela já deu origem a outras células, forma-se uma cicatrizinha, cicatriz do broto, que se chama. Ó, essa outra também tem, essa outra também tem. Isso quer dizer que ela já deu origem a outras células. Tá bom, pessoal? Esses bolores, como eu falei, existem hifas que são aéreas e hifas vegetativas. Como eu já falei para vocês, aqui ficam as vegetativas e aqui ficam as aéreas. E essas hifas aéreas, pessoal, elas podem começar a se diferenciar, formando conidióforos, certo? Esses conidióforos, pessoal, é quem vão originar os esporos, que são considerados os conídeos. Esses esporos, eles podem se dispersar no meio ambiente, encontrar uma superfície onde tenha condições para crescer e germinar-se na forma de hifa. Então, fica esse ciclo aqui. Cresce na forma de hifa, produz os esporos são dispersos, germinam na forma de hifa em outro lugar e aí vão continuando o ciclo. E aqui está uma fotografia da realidade. Tá vendo como é bem parecido? Aqui a gente tem a hifa, os conidióforos e os esporos aqui em cima, que vão ser dispersos. Que é outra forma de a gente visualizar a mesma coisa, só que com o bolor negro do pão, que é geralmente aspergillus niger. Não é para comer o pão quando tá assim, hein, pessoal? Então, esses esporos, eles entram em contato com o pão, germinam na forma de hifa e começam a ter as estruturas de reprodução sendo produzidas. Aqui ele utiliza outra nomenclatura, que é de esporângio. Então, vocês vão encontrar diferentes nomenclaturas para morfologia de fungos e para morfologia de estrutura de reprodução. Eu não vou entrar nesses detalhes. Esses detalhes a gente só trata quando a gente tem uma disciplina inteira sobre fungos, certo? Mas quando vocês estiverem na leitura do material, vocês vão acabar vendo outros tipos de nomenclaturas, mas não precisa se desesperar. Geralmente elas estão relacionadas a esporos, né? Em geral. E temos agora os fungos carnosos. Então, o que foi que a gente viu? Fungos levedoriformes, fungos filamentosos, que são os bolores, e agora a gente vai ver os fungos carnosos, que são os cogumelos. Então, de que são formados esses fungos carnosos? Eles são redes de filamentos que crescem em uma superfície em decomposição ou no solo. Isso é muito comum aparecer nos quintais da casa quando está chovendo. Na nossa região é um pouco menos comum, mas acontece. Além disso, além dessa rede de filamentos que tem aqui, existe um corpo de frutificação, né? Esse corpo de frutificação, que é geralmente essa parte aqui, ó, é de onde são liberados os esporos. Então, olha que imagem perfeita, pessoal. A gente tem aqui embaixo da terra o micélio, que é o conjunto de hifas, como vocês já sabem. Essas hifas, elas são compactadas aqui e se forma essa região aqui de cima, que geralmente é o corpo de frutificação, que é de onde vão migrar os esporos. Dentro dessas hifas, a gente pode ter hifas septadas e a gente pode ter mais de um núcleo, que são chamadas as hifas dicarióticas ou monocarióticas, enfim, só em termos de nomenclatura, certo? Então, eu acho essa imagem tudo que há de mais moderno. Essas hifas, ou esses fungos carnosos, pessoal, como eu já disse, alguns são comestíveis, inclusive deliciosos. Porém, outros são extremamente tóxicos e podem levar à morte. Podem causar danos hepáticos, cerebrais, enfim, toxinas importantes, que eu vou falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Então, é preciso ter bastante cuidado, principalmente com fungos silvestres que são colhidos na natureza. Se vocês quiserem entender um pouco sobre isso, assistam um filme na Netflix. O nome é O Estranho que Amamos.
né? O filme começa com uma menina colhendo fungos, colhendo cogumelos para comer. E aí o final também tem a ver com cogumelos. O desfecho. É bem legal esse filme. Há quem odeie, mas eu acho interessante. Sobre a reprodução desses fungos, como eu já falei para vocês, existe a forma assexuada e sexuada, diferente das bactérias. As bactérias elas têm até uns mecanismos de troca de genoma, né? Que pode ser considerado uma forma sexuada, entre aspas. Mas geralmente a reprodução das bactérias é assexuada. Como é que acontece? Na reprodução assexuada desses fungos, eles crescem pela disseminação tanto de filamentos de hifa quanto de esporos, né? Que são os conídeos. Então, quando eles entram em contato com uma superfície que eles vejam que dá para crescer, eles começam a dividir-se e ocorre a dispersão, tanto em hifas e, se for leveduras, em forma de brotamento. Já na forma sexuada, ocorre fusão de gametas unicelulares ou de hifas especializadas, que são gametângios. Professora, um mesmo fungo pode ao mesmo tempo estar se reproduzindo de forma sexuada e assexuada? Sim. Então, naquele bolorzinho do pão, tanto ele pode dispersar os esporos e contaminar outro ambiente e se reproduzir desta forma, de forma assexuada, como ele, naquele momento em que ele está crescendo enquanto bolor, ele pode começar a utilizar esses gametângios para fundir as gametas e haver recombinação gênica, certo? Então, ocorre fusão das células haploides, originando células diploides, que depois sofrem meiose, e aí tem a recombinação gênica. Eu não preciso que vocês decorem isso, tá, pessoal? Eu só preciso que vocês entendam que há duas formas de reprodução e que é possível ter recombinação gênica e é possível ter apenas uma reprodução assexuada. Tá bom, pessoal? Porque eu não vou entrar nesses detalhes agora. Sobre as vias de dispersão desses fungos, né? Os fungos, dependendo de alguns fatores, eles podem se dispersar em alguns ambientes ou não. E existem alguns fatores interferentes, né? Os fungos eles podem utilizar o solo, a água, vegetais, animais, inclusive o homem, como habitat natural, né? Dependendo da forma como ele entra em contato com esses habitats, sobre a quantidade de fungos, a viabilidade desses fungos, se eles estão viáveis. Então, eles podem começar a habitar determinados ambientes. E, a partir desse habitat, eles podem se dispersar através do ar, através da água ou sendo levados, né? Pelo homem, pelos animais ou por insetos também. Então, a partir do momento que o inseto entra em contato com o fungo, ele pode levar esse fungo para onde ele vai. Por exemplo, uma formiga, uma barata, uma mosca, né? E essas vias de dispersão, como a água, por exemplo, podem entrar em contato com outros lugares onde o fungo vai utilizar como substrato. Então, o fungo ele não cresce apenas no habitat natural dele, ele cresce também em outros substratos em que é interessante ele crescer. Então, ele pode crescer no solo, ele pode crescer na água, em vegetais, homem, animais e em substratos diversos em que ele tem condição de crescer, né? Esse substrato ele precisa ter nutrientes para esse fungo se proliferar, tem que ter fatores ambientais importantes como temperatura e umidade e se for um hospedeiro, né, se for um animal ou uma pessoa, o hospedeiro tem que estar suscetível. Então, geralmente essas doenças fúngicas, elas estão muito associadas à suscetibilidade do hospedeiro àquela patologia, imunossupressão principalmente. E nessas vias de dispersão, pessoal,
quando ocorre essa dispersão, a velocidade da dispersão, os fatores climáticos, as barreiras geográficas, elas são importantes. Então, é diferente um fungo depender do ar para sair do Brasil e para ir para a Europa. Mas, se tiver uma pessoa que dê uma carona para ele, né, que acaba se contaminando e leva para lá, é diferente. Então, a forma como vai haver essa dispersão e como esses fungos vão atingir outros lugares depende muito desses fatores interferentes, certo, pessoal? Os fungos eles são divididos em 5 grupos principais, na verdade. Eu estou trazendo aqui a título de informação, pessoal, para vocês entenderem, porque vocês vão ouvir isso, vão ler isso nos capítulos dos livros. Então, a gente tem alguns nomes bem difíceis que a professora vai tentar falar, certo? Temos o grupo Chytridiomycetes, Zygomycetes, Glomeromycetes, Ascomycetes e Basidiomycetes. Olha só que coisa maravilhosa. E a gente tem aqui alguns representantes. Ascomycetes, geralmente, algumas leveduras como Saccharomyces. Zygomycetes, a gente tem o Rhizopus, que está relacionado com algumas doenças também. Basidiomycetes são os cogumelos. Então, isso vai, né, mudar dependendo do tipo do fungo, né, a classificação desse fungo. Eu trouxe só a título de informação porque é importante vocês saberem, tá? E aqui chegou nossos queridos, né? Os fungos relacionados a doenças fúngicas. Então, existem tipos diferentes de patologias relacionadas com fungos. Existem as cutâneas, as subcutâneas, as sistêmicas e as oportunistas. As cutâneas, principalmente as conhecidas como cutâneas propriamente ditas, ficam na camada morta da pele. Geralmente elas não causam nenhuma sintomatologia que incomode a pessoa por inflamação ou dor, mas incomoda em termos estéticos, né? Então, a gente tem aqui a malacésia como exemplo de micro-organismo que pode causar. Existem as dermatofitoses também, que podem ser causadas por outros fungos. E aí existem as subcutâneas, que a gente vai ver também. Os órgãos, as sistêmicas, que estão muito relacionadas à colonização de órgãos internos, assim como as oportunistas, tá bom? E aqui a gente tem a gravidade da doença. Então, a malacésia no nosso corpo, geralmente, não é tão preocupante, mas infecções por cândida, por exemplo, elas podem ser desde moderadamente severas até bastante severas e causar doenças que são disseminadas, como a sepse por cândida, que é a chamada candidemia. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai tentar ver as principais doenças representativas de cada um desses tipos, tá certo? Antes de a gente falar sobre esses grupos principais, eu quero só fazer 2 adendos. Primeiro, que é possível se intoxicar por fungos, né? Existem as micotoxicoses, que são relacionadas a intoxicações por fungos filamentosos, e existem os micetismos, que são relacionados a intoxicações por envenenamentos por fungos macroscópicos, que são os cogumelos, né? Então, há essa diferença. As micotoxicoses, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Principalmente esses fungos gostam de crescer em grãos e em cereais, tá vendo? Por isso é muito importante a gente cozinhar bastante esses alimentos, mas aí o minduim, né, pessoal? Fica difícil. Existem fungos diferentes que estão relacionados à produção de diferentes toxinas, e essas toxinas vão ter ações diferentes nos diversos sistemas do nosso corpo.
Existem neurotoxinas, existem toxinas que vão atingir o nosso sistema urinário, enfim, diferentes toxinas. E essas são chamadas micotoxinas, tá? Mico de fungo, por isso micotoxinas. Então, só para vocês entenderem que existe a intoxicação por fungos e é complicado, sim, você comer alimentos que têm fungo, porque vocês podem estar sujeito à intoxicação por bolores. Já os micetídeos têm que ter muito cuidado com esses cogumelos silvestres. Eu sei que isso não é comum na nossa região, mas tem muitas regiões do mundo em que se colhe cogumelos na floresta e é muito complicado você pegar um fungo que tem algum tipo de toxina, que pode ser letal. Existem também as alergias por fungos, pessoal, principalmente os aspergilos, as alternárias, penicídio e outros fungos. Eles promovem, né, uma hipersensibilidade do tipo 1. A professora Camila já deve ter falado com vocês sobre isso, né? Esses fungos, geralmente, eles são transmitidos pelo ar, e quando você chega num lugar que tem mofo, você já sente aquele cheiro característico. Olha isso aqui, ó. Complicado, né? Esses fungos, eles afetam o sistema respiratório, principalmente, acentuando alguns problemas que a gente já tem, como rinite, bronquite, asma, sinusite. Então, quem é mais suscetível sofre mais. Eu, por exemplo, sofro demais com fungo, principalmente com esses fungos de aspergilos, né? Essa semana eu estava lendo um livro de micologia, principalmente. Estava lá, deitada na minha rede, armei a rede, fiquei lendo, bem plena, tirei uma foto no Instagram, me passando. Eu comecei a tossir e a espirrar, ia ficar com a garganta coçando, e não estava entendendo por quê, pensei que era do livro, né, que isso acontece bastante comigo, quando o livro tem poeira, ou quando o livro tem fungo, eu começo a ficar irritada. Só que aí eu percebi que não era nada disso. A rede onde eu estava deitada estava cheia de fungo e eu não tinha visto. Então, quando eu olhei de lado para a rede, estava cheio de pintinhas pretas, que é bem característico do crescimento do fungo. O fungo ele consegue crescer em tecidos, em roupa e tudo. Então, foi bem complicado, porque eu fiquei tossindo um bom tempo, tive que tomar um antialérgico e eu não sabia. Então, eu estava em volta de um monte de fungo. E aí saí toda me coçando, toda inchada, né? Quem não é alérgico também pode ficar doente. Lembrando, né? Pode contrair uma pneumonia fúngica ou uma sinusite fúngica. Aspergillus adora fazer isso. Aspergillus adora provocar sinusite fúngica. Então, você que tem sinusite, que é meu parceiro de estrada, pode estar cheio de fungo aí dentro dessa sua cavidade e você nem sabe. Existem testes, né, de alergia e exames para saber as causas desse problema ou para já você fazer um preventivo, né? Eu faço aqueles testes lá cutâneos, onde a pelezinha fica toda inchadinha, né? Se você colocar o alérgeno, e para mim ficou inchado em tudo. Tudo que o médico passou para ver é poeira, é pelo de gato, é fungo, então tudo eu sou alérgico. Olha como ele é lindo, né? Que é um aspergillus maravilhoso. Se não fosse tão malvado, né, aspergillus? Então vamos para frente. Essa aqui, pessoal, é a finalização da nossa primeira parte, tá bom? Agora a gente vai ver os fungos que são relacionados aos diferentes tipos de micose, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.